Olá, cá estamos para a nossa quinta aula de gestão pedagógica. Hoje nós vamos estudar sobre o planejamento e a organização do trabalho pedagógico, trabalho escolar. Na Universidade Federal tem uma disciplina chamada OTP e tem uma pós-graduação também em OTP. É exatamente sobre isso, organização do trabalho pedagógico, do trabalho escolar, né? O planejamento é fundamental no trabalho, na educação, trabalho pedagógico. Sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Ninguém chega na escola para dar uma aula sem ter planejado. Não sai aula, né? Além disso, tem todo o planejamento anterior que é necessário. A direção da escola precisa organizar, planejar bem. Por isso que toda a escola tem o projeto político-pedagógico, que é um grande planejamento para diversos anos, né? E tem depois os planos de ações, que são anuais, né? Todo início do ano, a equipe pedagógica precisa elaborar um plano de ação, discutir com os professores para que isso possa surtir efeito no trabalho durante o ano, né? Eu estava vendo, acho que no Facebook, um professor postando assim: mas professor estuda para dar aula? O professor se prepara para dar aula? Daí o cara falou: não, o professor é um cara escolhido, é um cara especial, baixa, de noite ele tá sonhando, ele sonha e baixa tudo para ele, então ele vai dar aula, já está preparado no sonho. Aham, sim, é assim, né? É nada, né? E não basta planejar, precisa retomar constantemente o planejamento, porque as condições vão mudando, né? Tem épocas que muda muito, por exemplo, a pandemia do coronavírus, do Covid-19, bagunçou com toda a organização do trabalho escolar, né? Tiveram que ser refeitos os planejamentos e constantemente refeitos, porque aquela ansiedade volta, não volta, como será? E educação, trabalho escolar, você não planeja de hoje para amanhã. Você sempre tem que ter em mente 2, 3 meses de antecedência. Como isso vai ocorrer, como isso vai se desenvolver, né? E o planejamento, ele representa definir compromissos de ação. Se você não planeja antes, não é do dia para a noite que você organiza uma semana da criança, uma semana ambiental. Não é do dia para a noite que você organiza e planeja um, uma participação dos pais na discussão da questão pedagógica da escola, o chamado Conselho de Classe Participativo. Não, é um processo de planejamento, né? E quem está na direção tem que ter essa clareza, tem que segurar as pontas, porque muitas vezes você teve uma reunião hoje com todos os professores, foram tirados encaminhamentos. Amanhã vem um professor com um encaminhamento totalmente diferente daquele que foi discutido em grupo. Cabe ao diretor, cabe ao pedagogo retomar com esse professor, mas escuta, nós não definimos isso, então você retome o teu planejamento, o teu encaminhamento para se adequar ao que foi discutido em grupo, né? Senão, planejado... Mas aí também tem a situação assim, foi planejado de um jeito e amanhã vai se encaminhar e não dá certo. Também tem que rever. Então tem todas essas situações, tá? E tem algumas perguntinhas, né, fundamentais quando você vai organizar um planejamento. Planejamento é refletir sobre o quê, né? O que é, qual o conteúdo da ação? Qual o conceito principal a ser trabalhado, né? Por que trabalhar isso? Se refere aos pressupostos da ação, os antecedentes da orientação para se estabelecer uma linha de ação.
Por exemplo, é comum nas escolas você trabalhar o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Mas tem criança que não tem pai, não tem mãe. Então as escolas têm trabalhado com o Dia da Família, porque às vezes a mãe é uma avó, um avô. Eu tive uma situação na escola em que uma criança ficou hiper revoltada 15 dias antes do Dia das Mães. A professora trouxe ele para mim, não aguento mais, não sei o que, esse menino tá terrível. Eu deixei ele sentado ali, voltei para a sala da professora e perguntei: o que você está trabalhando, professora? Nós estamos fazendo um cartãozinho para o Dia das Mães. Eles deviam estar pintando. Eu falei: professora, o menino aqui, ele não tem mãe. Tem mãe. A mãe tentou vender ele, você sabe disso? Sei. Eu falei: então, você acha que por que ele está revoltado? Né? Ou seja, é, por que trabalhar com o dia da família, não com o dia da mãe, dia do pai? Não é porque você não vai mais considerar o pai e a mãe, não. Aqueles que têm pai e têm mãe vão considerar o pai e a mãe. Mas aqueles que não têm a mãe, não têm o pai, vão ter a quem também fazer a sua atividade, encaminhar a sua atividade, né? Para quê? Né? Para atender todos, né? O para quê sempre, 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 sempre está voltado para a questão da aprendizagem. A aprendizagem não é só cognitiva, é em todos os sentidos, afetiva, emocional, etc. Né? Como fazer? Quais os métodos utilizar? Né? Quando fazer? Prazos? Onde fazer? Na sala de aula? Em casa? No pátio? Né? Em conjunto? Em grupo? Com quem? Né? Envolvendo quem? E para quem? Né? E também, quem é o responsável? Né? Por, por encaminhar, por organizar, por tomar a frente, né? Então, são todas essas questões que precisam ser levadas em conta. Eu já comentei, então, os tipos de planejamento. Nós temos o projeto político-pedagógico, que é o grande planejamento, é a grande constituição da escola, o PPP é a fundamentação teórica e o regimento escolar são as leis a serem seguidas na escola, né? Além do PPP, então, nós temos também o Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE, também chamado por Plano de Ação em muitas escolas, né? Como é que nós vamos implementar o PPP ano a ano, mês a mês, semestre a semestre, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, né? Plano de ensino, aí já cabe ao professor, a disciplina, geralmente é feito em conjunto, se tiver vários professores de uma mesma disciplina na escola, se tiver vários professores de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano, eles se juntam e elaboram um plano de ensino conjunto, que desemboca também num plano de aula. Plano de ensino e plano de aula estão interligados, e também estão interligados com as diretrizes curriculares do estado, do município, do país BNCC, até as suas adequações para estados e municípios, né? Eu prefiro, ao invés de chamar de plano de aula, plano de unidade, porque muitas vezes você vai trabalhar um conteúdo e ele leva mais do que uma aula. E muitas vezes são conteúdos interdisciplinares. Então, você fazendo um plano de unidade, você consegue, principalmente quando você tem diversos professores de uma mesma série, de uma mesma turma, de uma mesma disciplina, você consegue planejar melhor. Ao invés de ser só um plano de aula, um plano de unidade, que você leva diversas aulas para trabalhar um conteúdo mais amplo, né? Ok? É tanto melhor e tanto mais produtivo quando o planejamento é participativo, é feito em conjunto, né? E a direção da escola, junto com os pedagogos, a equipe pedagógica, elas precisam orientar o planejamento e depois verificar a efetividade desse planejamento, se ele está sendo colocado em prática, ok? Então, sobre planejamento do trabalho pedagógico, né? Planejamento e organização do trabalho pedagógico, por hoje seria isso.
Até a próxima aula.